Olá, para vocês mais uma aula de redação, tá bom? No livro de produção de texto. Então, peço que vocês olhem na apresentação, tá? Para a gente proceder com a nossa aula. Nós vamos à página 162. Todas essas páginas nós já fizemos, tá? Então, nós vamos à página 162. Aqui. Pesquise outros diários e transcreva trechos que apresentem descrição objetiva e descrição subjetiva. Então, vamos relembrar esse conceito, tá? A descrição objetiva procura reproduzir objetos ou pessoas, caracterizando-os como são na realidade, tá? Agora, a descrição subjetiva qualifica algo ou alguém por meio de impressões, reproduzindo o objeto como ele é visto e sentido pelo observador, tá? Então, dessa forma, quando eu faço uma descrição subjetiva, ela vai ser de acordo com os meus sentimentos, com os meus valores, o que eu considero especial, tá bom? Se a gente tivesse, por exemplo, que descrever a escola. A escola fica na rua Lutécio, número 111. As suas cores são branco, vermelhas e azul. Branco, vermelha e azul. Descrição objetiva. Agora vamos lá, subjetiva. A escola, Centro Educacional Jorge Alberto, recebe seus alunos com muito carinho, com muito cuidado, fica localizada na rua Lutécia. Suas lindas cores, né? São branco, vermelho e azul. Então, dessa forma, eu estou passando subjetividade na minha descrição. Bom? Então, vocês vão procurar o título do diário, podem voltar até lá no capítulo anterior, naquele diário de viagem, tá? Para ver onde está fazendo descrições. Aí você vai ver se é objetiva ou subjetiva. Bom? Número 10. A seguir, você vai ler um trecho de outro diário, do escritor Guimarães Rosa, retratando também episódios ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. 20 de setembro de 1941. Ontem começou a obrigação do distintivo nas roupas dos judeus. Não sei se vocês lembram a estrela de Davi. Hoje à tarde viu primeiro um rapazola simpático, né, de Kinnikerbook, dando braço a um cego, distintivo de cego no braço. 26 de setembro de 1941, sexta-feira. Passei de automóvel com Ara. Passamos no Grindelberg, a venda dos judeus. Até crianças de 4 anos ou menos com o distintivo amarelo, infamante. 22 de outubro de 1941, sexta-feira. 22 de outubro de 1941. Judias chorando no consulado por terem recebido a ordem de evacuação de Hamburgo para o dia 24. Horrível. Uma das características da subjetividade também, de você descrever algo com subjetividade, é você utilizar adjetivos para caracterizar o objeto, a situação, a pessoa, tá? Então aqui, ó, a gente já pode destacar, ó, horrível, infamante,
simpática, tá? Então, tem algumas explicações aí. 7, né? Calça curta. 8, tem um númerozinho aqui em cima, ó. Rua com muitas lojas que fica na região central de Hamburgo. 9, Partido Nacional Socialista. 10, broches ou bottoms. 11, suástica, símbolo nazista. 12, na evacuação, os judeus eram levados para os campos de concentração, assim como a Anne foi levada com a sua família. Tá? É possível saber em que época o trecho do Diário de Guimarães Rosa foi escrito? Sim, pois ele tem o cabeçalho, ele tem a data, né? 20 de setembro de 1941, tá? Também durante a Segunda Guerra Mundial. Identifique no trecho exemplos da descrição objetiva e subjetiva. Ele é objetivo quando ele fala dando o braço a um cego, até crianças de 4 anos ou menos com um distintivo amarelo. Ele faz a descrição subjetiva quando ele fala um rapazola simpático, infamante e horrível. Ele deixa passar suas próprias impressões, tá? Então vamos lá. Esse trecho do Diário de Guimarães Rosa faz referência a acontecimentos que ocorreram antes dos relatados por Anne Frank. Explique de que forma é possível concluir isso. Tem a data, tá? E tem um trecho que ele fala: os judeus estavam começando a usar a estrela de Davi. Já lá no Diário da Anne, eles estavam sendo mortos no campo de concentração, tá? Explique por que tanto o Diário de Anne Frank quanto o Diário de Guimarães Rosa podem ser considerados importantes documentos históricos, porque ambos descrevem acontecimentos reais e importantes, relevantes para a história, tendo um caráter documental importante, inclusive para se compreender melhor essa época marcada por conflitos, ok? Então vamos lá. Aqui, ó. Agora vamos dar uma olhadinha no trecho do livro Diário de um Banana, a Gota d'Água. Terça-feira. Bom, detesto ter de admitir isso, mas acho que minhas sonecas estão começando a ter um efeito sobre as minhas notas. Veja, eu acostumava fazer a lição assim que chegava da escola. Depois, à noite, assistia a TV. Ultimamente, tenho tentado fazer os deveres enquanto vejo TV, e às vezes não dá muito certo. O do Banana é uma coletânea, né? Tem vários livros, vários títulos, e é muito interessante, porque muitos jovens gostam de ler, né, esse diário. Então vamos lá. Ao contrário dos diários da Anne Frank e do Guimarães Rosa, que são relatados de fatos reais, o diário acima é um exemplo do diário literário, né? Ou seja, não são eventos reais, são, são eventos de ficção, tá? O que isso significa? Então vamos lá, ó. Significa que o autor do diário criou uma história e a escreveu em forma de diário, construindo para isso um personagem que a relata.
Então, todos os personagens são personagens de ficção, tá? Não são personagens reais, são fictícios. Estou tentando buscar a palavra. Aqui, ó. Com base no tema e na linguagem empregada, a que público o livro Diário de um Banana, A Gota d'Água, é destinado? A linguagem marcada por informalidade e o tema escolar indicam que o livro é destinado ao público infanto-juvenil, tá? Aos jovens. Então vamos lá. Quais são as semelhanças e as diferenças quanto à estrutura entre o Diário de um Banana, A Gota d'Água, e o Diário. Então, deu uma travada, mas agora voltou, tá? Então vamos aqui, ó. Quais são as semelhanças e as diferenças? Quais são as semelhanças e as diferenças quanto à estrutura entre o Diário de um Banana, A Gota d'Água, e o Diário de Anne Frank? Então vamos lá. Os dois apresentam data, ainda que de forma diferente. Estão em primeira pessoa, tá? E os verbos estão no presente. Agora, no diário da Anne, ela tem um vocativo. Ela deu um nome ao diário, né, que se chama Kit. Já no diário de um banana, não. Não tem vocativo nem assinatura. Bom, aqui, ó. Vou falar aqui primeiro. Sugestão de filme. O Menino do Pijama Listrado. Que filme, meus amigos? Bruno é um menino de 8 anos, filho de um oficial nazista que vive na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Quando seu pai assume um cargo importante, a família se muda e Bruno decide explorar o local. O garoto acaba conhecendo Schuel, um menino de sua idade que vive de pijama listrado e está sempre do outro lado da cerca eletrificada, em um campo de concentração. Os dois se tornam amigos e Bruno passa a visitá-lo cada vez mais, sem saber a real situação no qual se encontra, né? Ele pensa que se, na verdade, o outro menininho usava um pijama, né? Perdão, usava um uniforme. E o Bruno, na sua inocência, ele achava que era um pijama, tá? Por isso o nome desse filme, Pijama Listrado, do menino, o menino do pijama listrado. Então, como a gente vê, tem uma cerca, né? É um campo de concentração. Esse menino, ele está concentrado, ele é um judeu. Mas o Bruno acha que não. Então ele pede até um pijama desse para ele. Tamanha inocência, tá? É um filme muito interessante, muito traz à tona a nossa sensibilidade, muito emocionante, mexe mesmo com a gente. Eu tenho também aqui a sugestão do site, né, o Museu da Casa Anne Frank. É a mais completa e atualizada fonte de informação sobre a Anne e a Segunda Guerra Mundial.
com fotos históricas e filmes exclusivos. Então, oitavo ano, é, eu vou finalizar a aula por aqui, tá? Ainda nessa página você tem todo o resumo desse gênero, que é diário íntimo, tá bom? Dê uma lidinha para rever esses conceitos. Eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.